Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que faz a medição de corrente elétrica utilizando o alicate amperímetro, tá? É uma dúvida recorrente, a gente já tem vários vídeos completos aí no canal, mas aqui vai ser bem específico de como medir a corrente. Aí eu vou demonstrar para vocês aqui a medição de corrente na saída do disjuntor do quadro. Vamos medir a corrente de um motor monofásico ou bifásico, né, que você pode alimentar também com duas fases. E para finalizar, vou demonstrar como que faz a medição de motores trifásicos, ou seja, de 3 fases. Como é que eu meço a corrente do motor, tá? E por que, pessoal, você não deve medir aqui 2 cabos ao mesmo tempo no monofásico e você não deve medir 3 fases ao mesmo tempo no trifásico, porque senão a medição aqui é zero. Você vai entender por quê nesse vídeo. Aproveita, galera. Aproveita o momento aí, dá um like no nosso canal, né? Fortalece o nosso canal. Deixa qualquer comentário aí, o que você achou do vídeo, de onde você é, né? Ajuda muito aí a estar fortalecendo cada vez mais aí o nosso trabalho no YouTube. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é ajustar o alicate amperímetro para amperes, tá? Então você vai deslocar aqui, ó, a chave, se for desse modelo, é claro, né? Se for de outro modelo, você vai selecionar a letra A com aquele tiozinho em cima lá de corrente alternada, tá? Esse é o primeiro procedimento para você estar medindo a corrente elétrica. Depois é só abraçar o condutor aqui no meio, tá? Vamos estar abraçando o condutor dentro aqui da abertura do alicate. Muito bem, pessoal, aqui no quadro de distribuição, tá? Quando você for medir a corrente elétrica, é interessante que você meça sempre um cabo de cada vez aqui, tá? Você quer saber qual é a corrente que está passando nesse disjuntor aqui? Você vem aqui e faz a medição da corrente aqui, tá? Por exemplo, nesse circuito eu tenho iluminação. Então se eu ligar uma lâmpada aqui, ó, a corrente é tão pequena que ele nem registra, cara, tá? A corrente é menos de 0,1 ampere, apenas uma lâmpada, né? Ele acabou nem registrando, mas eu tenho uma corrente elétrica passando por aqui, tá? Se eu colocar nesse outro cabo aqui, que eu estou medindo a corrente do segundo disjuntor, aqui eu alimentei um motor elétrico, tá? Então quando eu ligar aqui, eu vou dar partida no motor. Você percebe aí que ele está medindo uma corrente elétrica de 1,7 amperes aqui, tá? Num cabo só. Se eu pegar os dois cabos, ó, ele passa a medir 1,8. Ele está pegando aqui o circuito de iluminação aqui, ó, tá? Então, pessoal, procura não pegar 2 cabos ao mesmo tempo aqui na saída dos disjuntores, né? 2, 3 cabos. Se você quer saber a corrente, mesmo isso vale também para o disjuntor monopolar, para o bipolar, para o tripolar, tá? Você quer medir a corrente que está saindo em cada fase, você tem que medir um cabo somente de cada vez, tá? Conforme eu estou medindo aqui, ó, com vocês aqui, né? Um cabo de cada vez no quadro, tá? Beleza? Se você quer medir a corrente geral, a corrente que passa pelo disjuntor geral, você tem que dar um jeito de abraçar, né? Por exemplo, aqui nós temos o disjuntor geral aqui ele alimenta o DR, né? Então nós temos que dar um jeitinho de abraçar ele aqui, ó. E aí com isso a gente está medindo, né? A corrente do geral também. Por isso que é interessante, galera, quando você for comprar o alicate amperímetro, você comprar um que tenha uma garrinha aqui não tão grande, né? Que senão quadros muito pequenos você vai ter dificuldade de estar colocando aqui para medir a corrente, tá? Beleza? Então assim, ó, no quadro de distribuição, você mede, né, nos circuitos monofásicos, você vai medir um disjuntor de cada vez, um cabo de cada vez, tá? Aqui você vai ter noção aí certinho de qual é a corrente que está passando pelo disjuntor. Isso vale para o quadro, tá? Muito bem, pessoal. Agora no caso de um motor, que é esse motor aqui que eu tenho, monofásico, né, que ele é alimentado com 2 cabos apenas, né? Nesse caso, uma fase e um neutro. Também poderia ser 2 fases, tá? Mas ligações com neutro, né, ou a corrente elétrica passando entre 2 cabos alimentando um circuito, você tem que medir sempre, galera, sempre. Essa regra vale para tudo, né? Você tem que medir um cabo de cada vez, tá? Um cabo de cada vez. Você não deve fazer essa medição com os 2 juntos aqui dentro, tá? Agora você vai entender o porquê que você não pode medir os 2 juntos, pessoal. Né, que é a regra da mão esquerda ou regra da mão direita, dependendo se você vai analisar, né, sentido real ou sentido convencional da corrente, que diz o seguinte, ó, se você abraçar esse cabo aqui, ó, por exemplo, estou abraçando com a mão direita, né, então sentido convencional, estou abraçando com a mão direita aqui, ó, imaginando que a corrente está indo no sentido do meu polegar lá, tá? Ó, a corrente está indo para dentro da caixinha de luz lá, tá? Circulando para lá. Então, os meus dedos aqui, ó, formam o sentido do fluxo magnético. Ó. Você percebe o quê? Você percebe que o fluxo está vindo, né, para esse sentido aqui, ele está vindo no sentido horário, certo? Se ele está vindo aqui nesse sentido, pessoal, aqui no outro cabo,
você colocando a mesma mão direita aqui, ó, abraçando o condutor, dessa vez com o polegar em sentido à carga aqui, ó, a corrente elétrica vindo por aqui, você percebe que os meus dedos, ó, estão para o sentido contrário agora, né? Estão no sentido anti-horário, tá? Então você imagina o seguinte, ó, isso aqui, as linhas de força estão vindo para cá no sentido horário, corrente para lá, e a corrente para cá, as linhas de força estão no sentido contrário, ou seja, elas se anulam, tá? O campo, a linha de força daqui se anula com a linha de força daqui. Por isso que a medição aqui dá 0 sempre, tá? Você não vai conseguir medir corrente medindo os dois cabos ao mesmo tempo, tá? Então vou demonstrar para vocês a medição na prática aqui agora, tá? Muito bem, pessoal, agora temos um motor trifásico, tá? Que é um motor que trabalha com 3 fases, né? RST, fase 1, fase 2 e fase 3. E como que nós devemos medir a corrente elétrica de um motor trifásico ou no sistema trifásico, tá? Aqui vai valer algumas regras, pessoal. Primeiro, a primeira regra, o ideal é sempre você medir um cabo de cada vez, tá? Essa é a primeira regra de manutenção. Sempre um cabo de cada vez. Isso é o normal para você fazer a medição de corrente elétrica do motor trifásico para ver se está de acordo ou não, tá? A corrente das 3 fases deve ser iguais, tá? Ela deve ter o mesmo valor, se o motor estiver tudo ok com ele, tá? Agora, o que acontece se eu medir, por exemplo, dois cabos ao mesmo tempo aqui, pessoal? Ó, tenho 3 cabos, né? Estou medindo 2. Ele vai se anular, como acontece com o monofásico ali, ou com 2 fases do motor monofásico? Não, pessoal. Nesse caso, como nós temos 3 fases e elas estão defasadas 120 graus uma da outra, o que vai acontecer aqui se eu fizer esse tipo de teste? Na realidade, eu estou medindo assim a corrente que está passando na fase 3 que eu não estou medindo, tá? Se eu abraçar esses 2 cabos aqui, eu estou medindo a corrente da fase 3. Se eu abraçar a fase 2 e a fase 3, eu estou medindo a corrente da fase 1. Entendeu? Se eu abraçar a fase 1 e a fase 3, eu estarei medindo então a corrente da fase 2 e assim por diante, tá, pessoal? Isso acontece nos sistemas trifásicos. Então não é o correto de você estar medindo corrente dessa forma, né? Você quer medir a corrente do motor, é um cabo de cada vez, a não ser que você tenha outro diagnóstico para passar. Por exemplo, quando você mede os 3 juntos, cara, ele tem que dar 0, tá? Porque vai se anular as 3 correntes aqui. Regra da mão direita ou regra da mão esquerda, do sentido do fluxo magnético, medindo aqui vai se anular. Só que tem um detalhe, pessoal. Se tiver alguma fuga de corrente da carcaça aqui do motor para o terra, tá? Você vai registrar algum valor aqui. Agora, é claro, há necessidade que o instrumento seja de baixa sensibilidade, ou seja, que ele consiga medir correntes baixas, tipo 0,1 ampere, ou menos que isso ainda, né? 0,01, 10 miliamperes, 20 miliamperes, 30 miliamperes. Esse equipamento que eu tenho em mãos aqui, ele não é, tá? Ele não é de baixa sensibilidade. Mas existe no mercado, né, alicates amperímetros que tem escalas de baixa sensibilidade, né, de miliamperímetro, por exemplo. Aí, quando você mede as 3 aqui ao mesmo tempo, ao invés de dar 0, ele vai acusar um valor. E esse valor corresponde a uma fuga de corrente que está acontecendo pelo condutor terra, tá? Vamos então às práticas aqui verificar? Então vamos medir a corrente da fase 1. Observe, eu tenho 2,4, 2,5 na fase 3, né? Se eu abraçar os 2, vai medir aquela corrente lá. Ó, é justamente a corrente que eu tenho na fase 3, ó. Tá vendo? E assim por diante, tá, pessoal? Se eu pegar os 3, ó. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Ok, pessoal, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Espero que tenha gostado, tenha acrescentado algo para você. E se nosso Deus, nosso grande Deus permitir, em breve estarei com novos vídeos para vocês aqui no canal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Um abraço.